O Apache Quilin foi criado pelo eBay em 2014 e após um ano foi nomeado projeto de alto nível pela Apache Software Foundation. Seu nome vem da mitologia do leste da Ásia, de uma criatura quimérica. A escolha dessa criatura possivelmente se deve ao fato do Apache Quilin utilizar principalmente os sistemas Hive e HBase. Ambos têm mascotes, que são animais, e a mistura desses animais daria a ideia de uma quimera, um Qilin, ou também o fato de que o Qilin utiliza vários sistemas para o seu funcionamento, assim também sendo uma quimera de sistemas, utilizando os já citados anteriormente HBase e Hive. E também podendo usar o Apache Kafka, o Apache Spark, o Apache Calcite e o Apache Parquet, cada um para uma função específica. Atualmente, o Qilin está na versão 4 e, dependendo da versão utilizada no projeto, diferentes ferramentas são utilizadas em seu funcionamento, porém a ideia de gerenciar grandes volumes de dados se mantém. Um OLAP, Online Analytical Processing, é responsável pela análise multidimensional de grandes volumes de dados. Os OLAPs devem ser capazes de gerar interfaces a partir de muitas perspectivas e de forma eficiente. A visualização é realizada em dados agregados entre si e não em dados operacionais, uma vez que a análise é feita com base em 2 ou mais parâmetros. A sua grande vantagem se deve ao fato de que, por meio dos datacubes, a velocidade de consulta é extremamente alta, podendo assim retornar dados de um grande volume de dados de maneira consideravelmente rápida. Um Data Warehouse, ou armazém de dados, funciona como um banco de dados, só que ele tem um funcionamento integrado com os OLAPs e arranja os dados de forma que fique mais rápido para a leitura dos dados utilizando tabelas multidimensionais. A origem dos dados do Apache Quilin pode ser feita por meio de várias aplicações, e dentre elas o Apache Hive, CSV ou Apache Kafka, dependendo da versão do Quilin que está sendo utilizada. Os dados normalmente são enviados de forma que as dimensões são possíveis para que futuramente no acesso aos dados possa ser feito com uma alta velocidade, e para isso é feito no modelo de Star Schema ou de Snowflake Schema. O Apache Quilin utiliza o Apache Hive como Data Warehouse. O Apache Hive é baseado no Apache Hadoop e consegue utilizar a sintaxe de SQL, deixando mais fácil para seus usuários. As queries SQL são transformadas em Jobs MapReduce para facilitar a busca dos dados. Em suma, o Hive é um sistema open source de banco de dados relacionais para elaborar com Big Data. Em seu surgimento, há mais de uma década, seu intuito era ter uma interface SQL integrada com o MapReduce do Hadoop, para que os usuários deixassem de lado a implementação detalhada de dados de baixo nível em trabalho de processamento em lotes, ou batch, paralelos, o que fez o gerenciamento do carregamento de dados processo simples. Seu foco principal era no sistema ETL, Extract, Transform e Load, e no anteriormente citado processamento em batch, que consistiam em ler enormes quantidades de dados, executar esses dados e depois carregar os resultados disso nos sistemas que utilizariam para aprofundar a análise. Inovações recentes possibilitaram o emprego de técnicas de Data Warehouse que aprimorou muitos empecilhos do sistema original, sendo as mais notáveis a implementação do AST e SQL, o tempo de latência ou espera, técnicas de otimização e recursos de associação. O REST Server do Quilin trabalha com a sintaxe SQL, utilizando o padrão ANSI SQL para fazer as consultas, adicionar dados, entre outras funções. Por meio disso, retorna resultados tanto para aplicações como aplicativos de terceiros por meio da REST API e para ferramentas baseadas em SQL, como JDBC e ODBC. Um REST API ou API RESTful é quando uma API segue as restrições de uma arquitetura REST. Caso um cliente faça uma requisição utilizando o REST API, a API transfere uma imagem dos dados solicitados ao cliente, podendo ser em vários formatos, como JSON, HTML, PHP, Python, entre outros, sendo que o mais provável desses resultados é o JSON, por não estar vinculado a nenhuma linguagem específica, e além disso, ele é mais legível para desenvolvedores. O Java Database Connectivity, ou JDBC, é uma API de banco de dados da Java, que permite que os usuários criem, configurem e ou acessem databases local ou remotamente na linguagem Java. Essa API é composta por 2 pacotes SQL do Java, o java.sql e o javax.sql. Por meio delas, é possível acessar qualquer fonte de dados, desde que o usuário faça um software para isso. A API do JDBC também conta com outros drivers específicos da linguagem Java,
em sua maioria desenvolvidos em Java, que tornam a programação mais dinâmica e fácil, além da diminuição de possíveis bugs e outros erros de sistema gerados por uma barreira linguística. O Open Database Connectivity, ou ODBC, é uma especificação para uma API de banco de dados. A ODBC é independente de linguagem, fazendo com que seja consideravelmente mais aceita para acessos às databases. Baseia-se em especificações ACLI, Call Level Interface, de Open Group e ISO IEC. A vantagem maior do uso da Open Database é a capacidade de um único software acessar diferentes sistemas de gerenciamento de banco de dados, sem necessidade de múltiplos códigos-fonte, facilitando assim para os usuários. Assim como no JDBC, pode-se utilizar drivers, porém em qualquer linguagem. Para ilustrar mais claramente as diferenças entre as duas especificações de API, há uma maneira simples e direta. Basicamente, o JDBC é específico para Java e o DBC independe de linguagem e plataforma. O JDBC, embora muito específico, tem códigos mais fáceis de se aprender e entender, ao contrário do ODBC, que é o mais complexo. E, em resumo, o ODBC, embora mais complicado, é mais aceito pela comunidade em geral justamente por sua ampla conectividade e por conta de não ser específico de uma linguagem e plataforma. O funcionamento padrão do Apache Quillin começa em REST Server, um servidor que dorme enquanto espera ser requisitado e atua sobre o banco de dados conforme a requisição. O REST Server, então, envia os dados para a Query Engine, que gera as queries no Apache Hive e que cria os jobs MapReduce. O routing, por padrão, é desabilitado, pois no design inicial da Apache Quillin foi considerado que suas queries, que não podiam ser executadas localmente, fossem passadas para o Apache Hive implementar. Mas o tempo de resposta dos dois softwares é muito diferente, o que gera inconsistências. A secção de metadata do Quillin é muito importante, pois é uma aplicação dirigida por metadados, fazendo com que as ferramentas de gerenciamento de metadados sejam componentes-chave. A operação normal de todos os componentes são baseados nessas ferramentas, que no caso do Quillin, por padrão, é o Apache HBase. O KubeBuild Engine é um motor de construção de cubos. Esse motor recebe MapReduce do Hive e envia para o HBase, onde são integrados os softwares de Data Warehouse e OLAP. Os cubos são gerados e armazenados pelo HBase. Quando uma requisição de select é realizada no REST Server, o HBase é quem responde à requisição, pois isso torna mais rápido os dados e de forma mais fácil para a interpretação dos dados que podem ser recebidos por JDBCs, ODBCs e ferramentas web. Dentro dos sistemas de data source que o Apache Quillin usa, como dito anteriormente, um deles é o Apache Kafka. O Apache Kafka é uma plataforma que possibilita o streaming de dados. Aí você consegue tanto escrever, editar, armazenar e processar os fluxos de dados em tempo real. O Kafka ele foi desenvolvido pelo LinkedIn para um uso interno. Aí ele processava muitas mensagens por dia, trilhões. Mas hoje em dia ele é uma plataforma open source que você pode usar em qualquer projeto que você precise, você consegue usar. Há duas das grandes vantagens do Kafka, o fato que as ligações de vários pontos são feitas simultaneamente. E por mais que tenha sido idealizado para empresas que circuitam o Big Data, ou seja, que são capazes de suportar milhões de pontos de dados por segundo, ele consegue ser usado em projetos menores, que não operam com uma quantia tão gigante de dados quanto o Kafka foi idealizado para ser. Mas no caso do Quillin é para grande volume de dados mesmo, então ele estaria usufruindo sua função mesmo. O modelo convencional de dados é o de tabelas, que é utilizado na maioria dos sistemas bancos de dados. Qualquer um que você pega, tal como o MySQL, quanto o Kafka ou esses bancos de dados mais convencionais, eles utilizam esse modelo, os quais os dados são apresentados de maneira linha-coluna. Não tem nada de errado nesse modelo, tanto é que ele é o mais utilizado. Porém, para uma quantidade massiva de dados, chega a ser um problema depender dessas tabelas, porque a velocidade de pesquisa, de busca,
pode se tornar um pouco alta. Por mais que existem métodos como indexação, ainda é um problema isso para bilhões ou trilhões de linhas. O Apache Clean ele utiliza um modelo que permite multidimensões de um dados. E esse modelo permite usar os data cubes, que por consequência de usar os cubos, as consultas acabam se tornando extremamente rápidas, pois os dados podem ser separados, fatiados para lidar com as mais variedades das consultas. Os modelos que normalmente são usados é o de Star Schema e o Snowflake Schema. Porém, o mais usado é o Star Schema pela sua simplicidade e por não ter dimensões de uma dimensão, digamos assim. O Star Schema ele é o modelo mais utilizado nos OLAPs, pois ele possui a capacidade de superar as limitações de relações convencionais por meio das dimensões da tabela fato, e ele também não é tão complexo quanto o Snowflake Schema, onde as dimensões podem possuir dimensões, mas isso será falado um pouco mais à frente. O conceito do Star Schema gira em torno de uma tabela principal, que vai ter as relações de todas as outras tabelas que seriam as dimensões, e ela reúne tudo isso, se tornando uma tabela relacional de tudo, de muitas coisas ao mesmo tempo. Como exemplo, a gente vai fazer uma tabela, um modelo Star Schema aqui de uma loja, por exemplo. Aqui nós vamos criar primeiro uma tabela fato. Essa tabela fato vai reunir tudo que vai estar em outras dimensões. Então, por exemplo, nós conseguimos pensar em uma dimensão que seria, por exemplo, uma tabela de categorias. Aqui nós conseguimos pensar algo, uma dimensão de uma tabela de categorias. Por exemplo, a categoria do produto. E aqui a gente vai começar a pensar nas dimensões que essa tabela fato de vendas poderia ter. Como, por exemplo, uma dimensão da categoria da venda, o jeito que a venda foi feita, algo assim. Nós fazemos uma dimensão de categoria. E essa dimensão ela vai ter que ter o ID da categoria, né? E uma definição, por exemplo, algo assim. Esse aqui é algo meio apenas para dizer como funciona, não algo muito usuável. Nesse exemplo, nós vamos relacionar isso com a tabela fato. Nós vamos colocar o ID da categoria aqui, né? E vai ser uma chave estrangeira, né? Para fazer a relação daqui com aqui. Agora está feita uma relação da categoria com a tabela fato. Isso aqui seria uma relação convencional, algo que nós já usamos isso várias vezes no curso para criar outras dimensões. Vamos criar uma outra relação de, por exemplo, uma dimensão do vendedor, quem fez a venda. Aí você faria a dimensão vendedor, onde teria o ID do vendedor, como a chave primária, e algumas informações da tabela mesmo. E aqui a gente faria uma ligação da tabela dos vendedores com a tabela fato, que seria a tabela principal, onde o ID vendedor ele seria uma chave estrangeira para ser feita a relação. Bom, aqui nós teríamos uma tabela de duas dimensões, neste exemplo, onde teria uma dimensão de categoria e uma de vendedor. Porém, para esses exemplos, vamos fazer uma outra dimensão do produto que foi feita a venda. Então nós teríamos uma tabela de produto, que seria uma dimensão da nossa tabela principal, na tabela fato. Aqui nós teríamos uma tabela de produtos, e essa tabela de produtos teria a chave primária, que seria o ID, e esse ID produto seria relacionado com a tabela principal por meio de uma chave estrangeira também. Isso você faria para cada dimensão que você for adicionar. E aqui, por exemplo, vão ser adicionadas mais duas dimensões. Uma vai ser a loja, que foi feita a venda, e aqui vai ser feita outra dimensão, que foi feito o gerente, que vai dar um desconto, alguma coisa. E aqui vai ser adicionada outra tabela, como se fosse o gerente que deu o desconto, que permitiu o desconto. Aqui foi adicionado todas as dimensões que seriam dessa tabela fato. Nesse caso aqui, é uma tabela de 5 dimensões, onde cada dimensão é independente e pode ser acessada, a tabela fato pode ser acessada por qualquer uma delas. Por isso que tem a grande velocidade de pesquisa, pois você consegue acessar um dado por qualquer ponta possível. Por mais que esse modelo esteja com 5 dimensões, não necessariamente o formato estrela tenha que ter 5 dimensões. Ele pode ter menos ou mais. Como, por exemplo, o cubo que foi mostrado, ele possui 3 dimensões, mas ele pode ter bem mais. Normalmente se apresenta um cubo de dimensões, pois é o modelo mais fácil de ser explicado e ser exemplificado, pois você consegue ver o cubo, as dimensões do cubo. A partir de uma quarta dimensão, se torna algo muito complicado de se imaginar. Nesse caso aqui, o formato de estrela, que normalmente é usado para
pro nome funcionar mesmo é porque realmente o formato fica de uma estrela aqui, algo desse jeito, assim. Então, aqui nesse caso, formou realmente uma estrela, mas é apenas por exemplificação. Não necessariamente tem que ter 5 dimensões, como dito anteriormente. Mas o nome vem desse formato que normalmente tem. O Snowflake Schema ele é um modelo que funciona de forma bem semelhante ao Star Schema, mas a grande diferença é que as dimensões podem ter outras dimensões. Voltando ao mesmo exemplo que eu estava dando antes em relação ao Star Schema, digamos que nessa tabela de vendedor aqui eu gostaria de adicionar alguma outra dimensão, como por exemplo uma dimensão com o cargo que o funcionário tem. Aí eu teria o ID do cargo, que seria a chave primária, o salário base desse cargo. Apenas como um exemplo. Aqui eu seria adicionado o ID do cargo como uma chave estrangeira para fazer a relação. Nesse caso aqui, é importante ver como está funcionando, pois a dimensão vendedor, que é uma dimensão da tabela fato, está ganhando uma dimensão. Por isso que vem o nome de Snowflake Schema. Aqui nesse caso, foram adicionadas mais 3 dimensões, porém a grande diferença é que a dimensão não está sendo adicionada à tabela fato, e sim a outras dimensões, onde, por exemplo, nesse exemplo aqui, foi adicionada uma dimensão de apólice e uma de cargo na dimensão de vendedor, e uma dimensão de prateleira na dimensão produto. E é daí que vem o nome de Snowflake Schema. Assim como o Star Schema normalmente eles usavam para representar uma estrela, aqui se parece com um globinho de neve, digamos assim, onde nós temos um globo aqui e aqui nós teríamos uma ramificação, digamos assim. E assim poderia ser em todas as dimensões. É meio complicado, mas é algo assim, onde outras dimensões podem ter outras dimensões, assim se teria algo meio como um floco de neve mesmo. Algo parecido com isso, não é a melhor representação possível, mas é mais ou menos assim. Para entender como funciona mais ou menos uma consulta em um cubo ou lab, pense nesse cubo mágico como se fosse um data cube de 3 dimensões, onde aqui nós temos a dimensão y, a x e a z, como um exemplo. E o dado que nós queremos buscar, essa lateral com as cores vermelha e verde. Nesse caso aqui, nosso cubo estaria sendo representado como uma coluna. Ou aqui ele estaria representando como uma linha, ou aqui como profundidade. Ou seja, não compensa você ficar fixado nessas coisas, compensa você pegar pela dimensão. Onde você acessando pela dimensão, você ignora uma quantidade de dados que você não precisa para acessar o dado em específico. É mais ou menos isso o conceito. Bom, agora eu vou falar dos cubos do Qilin. O Apache Qilin define tipos para a montagem dos cubos. O tipo de dimensão determina se os dados vão ser pré-agregados com outras dimensões. Isso para melhorar o tempo de resposta das queries. Ou seja, quando o Qilin vai montar o cubo, ele precisa de duas informações, né? Da informação das dimensões e dos tipos dessas dimensões. Os tipos suportados atualmente são normal e derivado. E as dimensões a gente pode ver elas como colunas de um banco de dados relacional. Um exemplo seria o nome de uma pessoa, o CPF dela e o telefone. Então, se a gente fosse agregar essas informações, né, pré-agregar elas, na verdade, o que a gente mandaria para o cubo seria o CPF, o nome e o telefone. Isso seria um cubo de 3 dimensões. Como em muitos casos as dimensões são guardadas em tabelas separadas da tabela fato, essas tabelas têm que ser ligadas de alguma forma. O Qilin resolve esse problema adicionando surrogate keys, as SKs, que são as chaves substitutas. Essas dimensões normalmente não são utilizadas na pré-agregação e por isso elas aumentam o tempo de resposta das queries. Ou seja, entre as dimensões derivadas e normais, as derivadas são mais lentas. E as normais, elas usam dimensões e fatos para gerar dados pré-agregados. Todos os dados pré-agregados são gravados no cubo, né? E quando eles são pré-agregados, eles reduzem a agregação necessária na fase de execução das queries.
enquanto as dimensões normais ele só busca no cubo, as derivadas ele tem que processar os dados, né? Usando as chaves substitutas. E por isso que essas chaves fazem com que ele fique mais lento. Os grupos de agregação foram criados para otimização de dimensões normais, pois eles podem fazer a pré-agregação em conjunto dessas dimensões. As dimensões normais, elas são criadas com base na tabela fato, né? E os grupos de agregação, eles são criados com base nas dimensões. Eles têm 3 tipos possíveis, né? Os grupos de agregação. Eles podem ser dimensões mandatórias, dimensões hierárquicas ou dimensões conjuntas. Quando uma dimensão normal é definida como mandatória, todas as combinações e pré-agregações sem essa dimensão serão podadas. Ou seja, se ela é mandatória, ela precisa estar em todas as pré-agregações, todas as combinações que tiverem essa dimensão. Por exemplo, se a gente definir dimensões normais como vendedor, loja de departamento, e definir como mandatória a dimensão de vendedor, todas as combinações entre essas dimensões têm que ter a dimensão de vendedor. Basicamente é isso. As dimensões hierárquicas definem uma hierarquia, então elas são bem autoexplicativas. Elas definem uma ordem que os dados têm que ser computados na fase de montagem do cubo. Já as dimensões conjuntas, voltando no exemplo lá, que a gente vê cada dimensão como uma coluna da tabela relacional, se a gente pegar 2 informações que são solicitadas frequentemente, a gente pode criar um grupo de dimensão conjunta, que basicamente ele junta essas 2 informações em uma dimensão só. Um exemplo seria o ID de um objeto e a descrição dele. Como eles seriam chamados sempre juntos um do outro, a gente pode criar uma dimensão conjunta que tem esses 2 dados juntos. Na parte de armazenamento, o Apache Quilin ele pode utilizar o Apache HBase ou o Apache Parquet, dependendo da versão utilizada do Quilin. O Apache HBase ele é um banco de dados não relacional, ou seja, ele é NoSQL. O grande destaque dele é a velocidade que as operações são feitas. Ele foi pensado para processar grandes volumes de dados, com, sei lá, bilhões de linhas, centenas de colunas, e para conseguir suportar essa quantidade massiva de dados, né, ele precisa tomar algumas estratégias. As estratégias que o HBase usa são a criação de data cubes e o armazenamento das informações nesses data cubes, né? Ele escala linearmente os dados e ele também cria os índices. Grande parte da velocidade de busca do Apache HBase se deve ao fato que os dados estão armazenados em data cubes, né, que facilita a busca deles, e também porque as buscas são feitas em tempo real. O Apache HBase ele é ligado diretamente com o Hadoop, por isso que ele é integrado junto com o Hive e com o cluster do Hadoop, né? Ele usa o Yarn do Hadoop e ele pode ser utilizado com outros motores de acesso. Bom, o Apache Parquet é um sistema de armazenamento colunar, ou seja, os dados são salvos com base nas colunas ao invés das linhas, como é feito no MySQL, por exemplo. Ele também é baseado no Apache Hadoop e a compressão dele é mais eficiente que o JSON e o CSV, além de que ele consegue salvar um dado que se repete várias vezes como um metadado, e depois, quando o dado for repetido, ele só vai apontar para o metadado. Então ele utiliza bem menos armazenamento. O Apache Parquet ele utiliza um algoritmo chamado column stripping para serialização. Esse algoritmo atravessa uma árvore e a partir do primeiro nó
até a folha, ele escreve o valor na coluna correspondente, o nível de repetição e o nível de definição. Quando ele está percorrendo essa árvore e encontra um valor vazio, um valor nulo, não é registrado nenhum valor junto com o nível de definição. Isso se aplica a todos os filhos desse nó, seja ele outro nó ou uma folha. Quando o algoritmo termina, ele tem que subir de novo para o topo da árvore, né? Subir para a raiz da árvore, né? E daí ele vai para o outro galho e ele utiliza daí o nível de repetição, o mesmo nível de repetição da última repetição. O algoritmo ele procura o próximo galho e utiliza o nível da última repetição como o nível de repetição atual. Isso se o dado se repetir, né? Então, isso faz com que dentro da árvore os dados não se repitam, ele só tenha o registro uma vez e daí ele salva como metadado, né? É basicamente isso que ele faz. A Query Engine é a parte do banco de dados que é responsável por receber o SQL e montar o que vai ser executado pelo banco de dados. Dependendo da versão que você está utilizando do Apache Clean, você pode usar duas ferramentas. Uma é o Spark, se você estiver usando o Clean 4, ou o Calcite, se você estiver usando o Clean 3 ou versões anteriores. Uma coisa interessante é que o Apache Hive utiliza o Apache Calcite como Query Engine já. E o Apache Spark pode utilizar tanto o Spark SQL, quanto integrar o Apache Hive e utilizar subsequentemente o Apache Calcite, ou seja, cascateando o sistema, a ferramenta que está sendo usada. Um dos sistemas core do Clean é o Hadoop, e um dos sistemas core do Hadoop é o Calcite. A grande vantagem do Calcite é que ele fornece consultas tanto para projetos SQL colunar, distribuídos e até mesmo para NoSQL. E as suas saídas podem ser consumidas tanto por ferramentas de Business Intelligence ou também por conectores JDBC. O funcionamento do Calcite acontece em várias partes. Ele recebe o que vai ser executado, ele utiliza um analisador de SQL e uma API para construir álgebras relacionais que vai otimizar as queries. Isso, com um mecanismo de planejamento de consultas que ele possui, acaba melhorando o desempenho da consulta, acaba otimizando ela. E isso acaba tornando o Calcite uma ferramenta muito boa para consultas, melhorando muito a velocidade. Por isso que ele é a base de muitos sistemas de analisador de queries, tanto do Spark quanto do Hive, como dito anteriormente. Outra parte do funcionamento do Clean, que é a parte essencial, é a parte do Build Engine, que é a parte da construção dos dados. Como o Clean tem as versões, ele pode ser usado duas ferramentas para fazer esse Build Engine. Caso seja o Clean 3 que esteja sendo usado, a ferramenta é o MapReduce. Caso seja o Clean 4, é o Apache Spark. Como a velocidade de manipulação dos discos rígidos não cresceu em paralelo com a capacidade de armazenamento, surgiram vários problemas em relação ao tempo de resposta, né? Por exemplo, 10 anos atrás, demorava minutos para a leitura completa de um disco rígido. Atualmente demoram horas. Isso acontece porque a capacidade aumentou muito, mas a velocidade não aumentou junto. Para resolver esse problema, poderia ser utilizado, 10 discos rígidos com 10% dos dados. Aí a velocidade ia ser 10 vezes mais rápida. Só que também o preço seria 10 vezes maior, né? Então, o MapReduce e o Spark, eles propõem soluções para esse problema. O MapReduce é uma parte extremamente importante do Clean. Ele vem do Hadoop, onde ele foi primeiramente implementado, e sua principal função é a de gerenciar o processamento de dados. Ele traz uma solução para a leitura e escrita de forma paralela. Assim, ele consegue contornar os problemas da velocidade, que foi dito anteriormente. O MapReduce, o funcionamento dele é dividido em duas partes, que é o mapeamento, o map,
e a redução das entradas, que é o reduce. A entrada é mapeada. Isso, tipo, ele vai pegar todas as chaves e valores que podem estar em discos rígidos e juntar elas. E é para a fase de redução, que vai pegar os dados corretos e todos armazenados, todos juntos, e enviar para o arquivo correto, de forma bem precisa. Na parte do Build Engine, o Apache Spark é uma ferramenta que vai funcionar de forma muito parecida com o MapReduce. Ele tem a mesma função, que é apresentar uma solução para o processamento paralelo e distribuído de dados. Por mais que o funcionamento seja parecido, o desempenho acaba sendo muito superior ao MapReduce. Em alguns casos, tem uma melhora de quase 100 vezes em relação à velocidade de análise. Outra vantagem de acabar usando o Spark aqui além do Build Engine, no caso, que a Query Engine também pode ser usando o Apache Spark, que é que o Spark possui ferramentas como o Spark Streaming, o Spark SQL e o GraphX, que no caso do Hadoop eram necessários as ferramentas externas para ser utilizadas, como o Hive, que na quarta versão do Qlin é utilizado na construção dos dados. Quando se utiliza o Spark, não se é necessário utilizar o Hive. Tanto é que na versão 4 do Qlin, onde o Spark é utilizado, o Hive não é mais. E só tabelas CSV são necessárias. Você pode mandar qualquer um arquivo CSV para construção que vai dar tudo certo. Agora eu vou falar um pouquinho das propriedades ACID do Qlin 3. Como o Apache Qlin ele utiliza o Apache Hive como o primeiro destino dos dados, o Hive utiliza o isolamento de snapshots para garantir as propriedades ACID. As transações foram projetadas para ter o identificador que se incrementa para cada transação. Cada identificador mapeia um identificador de escrita, o identificador de arquivo e o identificador de linha. A junção desses identificadores apontam para um único registro dentro do Data Warehouse. As operações de delete são modeladas como operações de inserção com um rótulo que aponta para o identificador único do registro a ser deletado. Para garantir o isolamento de snapshots, o Apache Hive ele obtém um snapshot dos dados que precisam ser lidos. As transações normalmente são de bloqueio compartilhado, a menos que sejam operações de drop table ou drop partition. As operações de update e delete usam algoritmos otimistas para a resolução de conflitos, porque eles rastreiam as operações descritas e resolvem os conflitos antes da operação de commit. O Apache HBase é a outra ponta do funcionamento do Apache Qlin, porque ele recebe os jobs de MapReduce do Apache Hive. É importante notar também que as propriedades ACID não são respeitadas pelo HBase, porque ele é um banco NoSQL, e uma das características de bancos NoSQL é que nem sempre são consistentes. Em detrimento da consistência, tem a grande velocidade da execução das queries. Sobre as mudanças do Qlin 3 para o 4. A última atualização do Qlin trouxe umas mudanças drásticas, né, no funcionamento. Porque ele trocou a build engine, que era o Hive, né, que era o MapReduce, para a build engine do New Spark. Trocou também a Query Engine para o Spark, e o armazenamento foi do Apache HBase para o Apache Parquet. As mudanças do HBase para o Parquet se deram porque o HBase não é um armazenamento colunar, ele não tem um índice secundário, não realiza o encoding, não se integra bem em implantação em nuvem, e ele tem diferentes versões e problemas de compatibilidade com o Qlin. O Parquet ele supre as deficiências do HBase, né? Além de ter vantagem com suporte de índices customizados. Ele se integra melhor com sistemas Hadoop e ele é cloud friendly. Em relação à performance, com essa mudança do HBase para o Parquet, a velocidade das queries quase dobrou e o tamanho dos arquivos diminuiu significantemente. A gente pode ver ali, com 60 milhões de linhas,
O HBase, ele demorava 42,98 minutos, 43 minutos. Enquanto o Parquet, ele demora 22 minutos. Agora, com 90 milhões de linhas, o HBase demorava 1 hora e 3 minutos, né? Enquanto o Parquet, ele demorava meia hora, 32 minutos. Em comparação com o armazenamento, ele não chegou a ser a metade do armazenamento, mas ele diminuiu boa parte. Foi quase metade. Com 60 milhões de linhas, o HBase gastava 13 gigas e o Parquet gasta 7. Agora, com 90 milhões de linhas, já deu uma boa diferença, porque o HBase gastava 27 gigas, enquanto o Parquet utiliza 15. Na verdade, essa comparação de armazenamento, ela pode variar, né? Porque se eu tenho muitos registros que se repetem, daí o Parquet já vai fazer muito mais diferença, porque ele vai salvar apenas uma vez e vai utilizar os metadados de repetição. Daí, provavelmente, a diferença seria muito maior. O Apache Quilin, até agora, se provou muito vantajoso, né? Mas a gente conseguiu levantar algumas desvantagens dele, como o armazenamento que ele demanda, porque na hora de criar os cubos, ele meio que copia os dados, tanto que por isso que trocaram para o Parquet, o Apache Parquet, para gerenciar o armazenamento, porque essa repetição ela diminui, né? Outro problema é a adaptação de novos usuários, uma vez que é necessária experiência com utilização do Hadoop, dos clusters do Hadoop, modelagem de dados, utilização do Linux, utilização do Hive e também a criação de tabelas fato, né, utilizando o Hive. E por se tratar também de uma tecnologia relativamente nova, o Quilin tem pouquíssima informação gratuita. Tanto que pode ser até uma das estratégias, né? Porque ele foi desenhado para atuar em cenários de grandes empresas. Então, provavelmente, eles viram a oportunidade de ofertar os cursos, né, para o aprendizado dessa ferramenta. A gente encontrou alguns cursos do Quilin, mas o preço deles é por volta dos 10 mil reais. Então, assim, ele é acessível somente para as empresas, né? O Quilin, ele até tem a parte de tutorial no site, só que ele é um pouco vago. Por exemplo, ele, na hora de criar o cubo, ele só fala para utilizar uma tabela fato do Hive, mas ele não fala nada do Hive, né? Então, assim, no Google você não encontra nada de tutorial e o que sobra são os cursos. Uma ressalva que pode ser feita em relação ao armazenamento do Quilin é que o Quilin está cada vez mais ficando cloud friendly, né? Então, provavelmente a estratégia é não utilizar mais servidores on-premise e utilizar os servidores cloud, porque para você manter um servidor on-premise, ele fica muito mais caro, né, conforme passa o tempo, enquanto o cloud computing, ele pode gerenciar os recursos sob demanda, então fica mais barato, mais fácil de ser utilizado. Bom, eu vou falar agora da instalação do Apache Quilin. O professor, ele disse que ele não gosta muito de colocar essa parte de instalação no vídeo, no trabalho, né? Mas como o nosso trabalho tem que instalar muita coisa, ele deu essa colher de chá pra gente. Porque é o seguinte, o Quilin, ele precisa que esteja instalado o Hadoop, o Hive, o Spark, o MySQL, o JDK e precisa rodar no Linux. Essas dependências são para o Apache Quilin versão 4. Para a versão 3,
ele não usa o Spark, mas ele também precisa que você instale outras dependências. Bom, para começar a instalação do Qlin, primeiramente precisa estar rodando no Linux, né? Aí é interessante colocar o JDK e o MySQL primeiro, porque os dois são mais simples, né? E daí começa o sofrimento no Hadoop. Por quê? Você tem que baixar ele e instalar ele, para daí você conseguir instalar o Hive. Por quê? O Hadoop, ele cria um ambiente para o Hive poder trabalhar. Então, se a gente ver aqui, ó, se eu der um ls aqui, a gente tem todas as pastas, né? A gente pode ver ali que tem o Hadoop, tem o Hive e tem o Qlin. Se a gente vier aqui no Hadoop, a gente pode ver aqui, ó, na pasta sbin, aqui tem todos os comandos do Hadoop, para a gente conseguir rodar o ambiente dele. Agora, se a gente vier aqui na pasta do Hive, a gente pode ver aqui, ó, que ele não tem a pasta sbin. Por quê? Porque ele roda por dentro do Hadoop. Se eu der um Hadoop version aqui, a gente pode ver aqui, ó, que ele está instalado, versão 2.7.3. Então o Hadoop está instalado e o Hive também está instalado, ó, versão 3.1. Eita! A partir daqui começou a dar problema. Então, o que aconteceu? Eu perdi uns 2 dias tentando instalar esse negócio aqui. Daí, um negócio que é muito importante é a leitura. Por quê? Porque se você vier aqui no site do Qlin, você pode ver aqui, ó, que tem como você rodar ele com o Docker. E ele instala todas as dependências para você já, ó. Já vem tudo configurado. Então aqui, ó, aqui é onde como você puxa a imagem, né? No caso aqui eu já puxei a imagem. Vou dar um Docker PS aqui, ó, por enquanto. Opa! Aqui não está rodando nenhuma imagem por enquanto. Mas se eu vier aqui, eu tenho baixado já o Qlin Standalone versão 4. Para eu rodar ele, ó, tem que rodar este comando. E por que é mais fácil usar o Docker? Opa, faltou um sudo. É muito mais fácil rodar pelo Docker, porque não precisa ficar se matando para instalar todas as dependências. Ó, aqui, ó, ele não fala nada, mas se a gente der um PS aqui, ó, a gente pode ver que ele está rodando aqui. É meio ruim de ver aqui, mas tem a imagem aqui, ó, que é o Apache Qlin 4. Esse aqui é o nome que o Docker deu para ele aqui, né? Aí o comando, quando foi criado e o status aqui. Aí tem todas as portas aqui, né? Se a gente ver aqui, ó, ele já está rodando o Hadoop. Ele demora um pouquinho para rodar aqui, né? Porque ele tem muita coisa tem muitos processos para rodar. Porque ele tem que rodar o Hadoop, tem que rodar o cluster do Hadoop para rodar o Hive, para daí rodar o Qlin. Aqui a gente tem como está funcionando o Hadoop, né? Então aqui ele está com tudo isso de capacidade, usou tudo isso aqui. Bom, aqui a gente pode ver o cluster do Hadoop, que é onde roda o Hive e o Spark. Aqui é mais para a gente ter uma noção de como está rodando, se está rodando certo, mais ou menos isso. Bom, essa aqui é a tela do Qlin, né? Ele começa assim, é só uma interface para você fazer o login. Aí, o usuário padrão é o admin e a senha é o Qlin, em maiúsculo. E daí aqui, essa é a interface do Qlin. Aqui a gente pode escolher um projeto, né? Por enquanto tem só o Learn Qlin. Aí, dentro do Insight aqui, a gente pode ver as queries, né? Posso criar uma query aqui, ver as queries que estão salvas e ver o histórico de queries. Aqui tem a tabela, né? Posso adicionar um projeto aqui, né? Por enquanto não vamos. Posso fazer o gerenciamento dos projetos. Aqui no Model é onde a gente faz o cubo, né? Por exemplo, se a gente vier aqui em New, a gente pode fazer um novo Model, um novo cubo e um novo híbrido. O Data Source, a gente vai selecionar a tabela dentro do Hive. Aqui a gente já tem 2 models, né? Streaming Model e Sales Model. Aqui a gente tem as ações dela, né? Ver os cubos, clonar.
as informações básicas. Aqui para diminuir, né? O monitor, a gente vê os jobs, né? Que é onde roda o MapReduce. E por isso que tem aqui os jobs e as slow queries. As slow queries são as queries que demoram mais, né? Que é a parte do Hive e do Spark. E os jobs já é a parte do HBase. Mas nesse caso aqui, como a gente está rodando a versão 4, a gente está usando o Parquet. Aqui no System a gente tem os logs, né? A gente vê as configurações aqui, o que está habilitado e o que não está, né? Tem como dar reload aqui na metadata, que é o que gera os cubos. Para calcular a cardinalidade, as tabelas elas têm as dimensões, né? E as dimensões têm a cardinalidade delas. Aqui é mais umas informações de diagnóstico, de configurações mesmo. Aí aqui eu posso criar mais usuários, né? Porque num ambiente empresarial, normalmente a gente vai ter mais de um usuário usando, né? Tanto que tem aqui os exemplos. Administrador, analista e o modelador. Aqui a gente coloca as permissões, né? E a gente pode habilitar e desabilitar. É basicamente a ideia das permissões da aula do professor, né? Que você... mais fácil você falar quais permissões você tem do que as permissões que você não tem. Aqui é os grupos, né? Que a gente pode setar as permissões pro grupo e daí a gente coloca um grupo no usuário. Voltando aqui para model, como a gente faz aqui? A gente pode criar um projeto teste, e aqui a gente coloca uma descrição, sei lá, projeto para matéria de BD2, e beleza. Aí criou, né? A interface é bem amigável. Aí que ele já atualizou pra gente. Ele já selecionou aqui o teste, né? Ó. Se eu clicar aqui em New, tem a model, né? Criar um nome para ela aqui, sei lá, teste também. A descrição, modelo teste. Aqui a gente tem um problema. Por quê? Porque a gente não tem uma tabela fato. Como a gente cria uma tabela fato? A gente tem que criar ela no Hive. Porém, a gente não conseguiu criar as tabelas no Hive e popular elas com dados, né? Porque assim, para criar a tabela no Hive até vai fácil, mas só que para a gente colocar dados úteis aqui para ficar mais exemplificativo, não deu muito certo. Então, a gente vai deixar por aqui o cubo. A gente tinha que ter uma model, né, para ele funcionar. Cria o nome do cubo. Aí, isso aqui é mais para empresarial, né? Isso aqui também para empresarial. E uma descrição, né, para ficar mais fácil. Aqui nas dimensões, a gente pode ver elas como uma coluna de um banco de dados relacional. Normalmente a gente trabalha com linhas, né, no banco de dados relacional, e as colunas são as informações que a gente guarda delas, né? Nesse caso, cada coluna seria uma dimensão, então ele guardaria de uma forma diferente. Como conclusão, a gente consegue notar que o Qlin está em expansão, né, no meio corporativo, porque o volume de dados ele cresce cada vez mais. Então é necessária uma ferramenta que seja capaz de processar todos esses dados de uma maneira fácil e rápida. O tempo de resposta ágil do Apache Qlin é sua qualidade maior. A preocupação em utilizar um método mais lento na criação e na coleta de dados e um método mais rápido para suas consultas, somado com a utilização de ferramentas como MapReduce para a construção dos dados e o Calcite para a análise das queries, faz com que o Apache Qlin se diferencie de outros OLAPs. A comunidade envolvida no projeto do Apache Qlin se mostrou muito proativa, pois seguem contribuindo para o aprimoramento da ferramenta que se torna cada vez mais leve e veloz.